Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Meu irmão, minha irmã, hoje estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi. É a festa do Santíssimo Corpo de Deus. Um dia este muito abençoado, muito feliz. Jesus chama-se a si mesmo Pão da Vida. Veja que revelação mais bela, Pão da Vida, porque contém nossa vida, a vida presente e a vida futura, como nos ensina São João Crisóstomo. Ele chama-se a si mesmo Pão da Vida, porque ele contém a nossa vida, presente e futura. Hoje nós nos voltamos com toda a adoração para Jesus Eucarístico, ápice da nossa vida de fé, da nossa vida cristã. É um privilégio muito grande quando nós temos a oportunidade de colocarmos-nos frente ao Santíssimo Sacramento, dobrando diante de Jesus os nossos joelhos, os nossos corações, para adorá-lo como Deus e como Senhor da nossa história, como Senhor da nossa vida. Me vem ao coração partilhar com você uma experiência muito profunda que eu pude viver numa cidade da Itália chamada Bolsena, onde se deu um milagre eucarístico. Era um domingo, esse dia que eu fui visitar esta igreja, e estava ali também visitando um grupo de crianças ali na Basílica de Santa Cristina, em Bolsena. Nesta igreja aconteceu o milagre eucarístico de onde se originou a festa de Corpus Christi. E enquanto eu estava ali na igreja rezando um pouco, tinha um sacerdote que trabalhava ali naquela igreja e ele estava contando para as crianças o evento que se tinha passado ali naquela igreja. E a maneira como aquele sacerdote contava aquelas crianças me chamava muito a atenção. E eu me coloquei então a querer escutar o que aquele sacerdote estava falando para aquele grupo de crianças que estavam ali em visita junto com os catequistas, porque em breve aquelas crianças fariam a sua primeira Eucaristia. E eu me lembro que enquanto ele contava a história do milagre eucarístico que se deu por causa de um padre que estava passando um momento muito difícil na sua vida de fé. E ele foi até Bolsena, nesta igreja, para rezar e pedir a intercessão de Santa Cristina, que era uma jovem Marte que tinha dado a vida por Cristo ali naquele local. E ali naquela igreja ainda até hoje repousa os seus restos mortais. E aquele padre, por causa da crise de fé que estava vivendo, não estava crendo na Eucaristia. E na hora que ele foi celebrar a Santa Missa, que ele elevou a hóstia se presentificou na carne, e o sangue daquela carne caiu sobre o altar. E aquele padre, desesperado daquele evento que estava acontecendo, ele enrola tudo ali no corporal
e vai correndo para a cidade vizinha chamada Orvieto, para levar ao Papa, que nesta época tinha sua casa de verão ali em Orvieto. E quando o Papa vem ali ao encontro e o vê, o Papa exclama Corpus Christi Domini. E ali então se inicia a tão conhecida que temos hoje, chamada Procissão de Corpus Christi. Mas o que me chamou a atenção não foi tanto o milagre em si, que aquele padre estava contando àquelas crianças. Mas a hora que ele contou isso, o olhar daquelas crianças estava interessado, nem piscava para ele. E ele olhou para as crianças com muita simplicidade e perguntou: crianças, por que será que sangrou aquele pedaço de carne que se transformou aquele pão que estava na mão do sacerdote? E as crianças ficaram olhando como quem está esperando ele responder. E passado alguns segundos, que pareciam uma eternidade por causa da expectativa da resposta, aquele sacerdote, com o olhar brilhando, ele disse àquelas crianças: aquela carne sangrou, aquele sangue caiu, porque Jesus Eucarístico é verdadeiramente vivo, como uma carne viva sangra, assim o corpo de Cristo sangra, porque é um Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, aquele momento eu rezei de todo o coração, agradecendo a Deus pela nossa fé na Santíssima Eucaristia. Nós não comungamos um pão, nós comungamos a carne do Filho de Deus. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. E esse pão ele chamou o pão da vida. Como nos disse São João Crisóstomo, chamou-se a si mesmo o pão da vida, porque contém a nossa vida, a presente e a futura. Hoje, a irmos ao encontro de Jesus Eucarístico, rezemos este mistério. Nós estamos diante de um Deus vivo. Por isso adore-o, por isso adoremos e testemunhemos a nossa fé no Santíssimo Corpo, Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.